Abençoado, segura no vídeo aí porque eu quero falar um assunto muito importante com você. E a pergunta que eu quero fazer é: você já foi batizado? Se sim, fica aí. Se não, também fica aí, ok? Primeiramente, que a paz seja contigo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre você. O que as religiões dizem? Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e a palavra? Você confia na palavra? Quando eu digo a palavra, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos ver o que a palavra diz sobre o batismo. Então já vou começando sem nenhum Elisabel sobre esse assunto. O que as religiões dizem? Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo se encontra em Mateus 28, a partir do 19. Aonde o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma ordem, é uma ordem. Ide, vão, vai, entendeu? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então são 3 pessoas? Calma aí. Mas a pergunta que não quer calar é: por que eu não encontro um sequer batismo dentro da Bíblia, dentro da palavra, desta forma? Eu na leitura separei 10 versículos ao qual não encontrei um sequer. Esses daqui são os batismos da Bíblia dos apóstolos, apóstolos batizando. Então aqui na Bíblia veio João Batista batizando naquela época no Rio Jordão, e ele batizava com água. Veio o Senhor Jesus, ele disse que no meio de nós, no meio de vós, há um ao qual não sou digno de desatar as alparcas, ao qual batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Creio que o Espírito Santo, né, aquele que ele mandou, o Consolador, logo depois da ressurreição, ao qual caiu no Pentecoste, lá com os apóstolos, que eles estavam em um lugar onde tiveram línguas, eles falaram várias línguas, né, cada um na sua língua de origem, vamos supor, em português, espanhol, outro lá, e com fogo, que eu creio que é com fogo mesmo, que você vai queimar no fogo se você não seguir o Senhor Jesus. Ele também fala que o machado já está posto na raiz e lançará no fogo a palha, né? E vai ficar tipo o joio e o trigo. Mas vamos lá sobre o batismo. E o joio ele queima e o trigo ele coloca no celeiro. Mas o que aproveita do trigo são as sementes, né? Então também a palha do trigo também é jogada no fogo. Coisas simples que eu quero dizer. Tira um print aí dessa página aqui e leia na sua Bíblia. Não foram versículos, como que se diz aí que o pessoal fala, que é pretexto, não sei o que, são versículos que falam realmente do batismo. Se você está interessado nisso e já foi batizado, todos os batismos da Bíblia são em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe um sequer, porque se expulsa um demônio é em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai fazer uma oração é em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Só que ninguém é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual foi posto por pedra de esquina. Eu vou explicar para vocês. Eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo porque foi Ele que morreu na cruz, entendeu? Em 1 João diz o seguinte, 1 João 2,12: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O nome de quem? Vamos supor, vou expulsar um demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te expulso o demônio. É assim que funciona? Não vai funcionar, você pode ter certeza. É um batismo que veio de Roma, né? Quando ela se introduziu na igreja católica, que não tem nada a ver com os católicos, mas os líderes do catolicismo, ok? Em Mateus 16, a partir do 13, aonde muitas pessoas falam que Pedro é a pedra. Não é, Pedro não é a pedra. Pedro tem as chaves do reino dos céus. E a chave do reino do céu é aonde ele batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, que está aqui, ó, em Atos 2,38. Vou explicar aqui bem mastigado para vocês. Pedro não é a pedra de esquina. Quem é a pedra posta por esquina é o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, em Mateus 16,
A partir do 13 aqui, né, o Senhor Jesus ele pergunta para o pessoal quem dizem ser o Filho do Homem. Quem diz ser o Filho de Deus, no caso eu digo, né, Senhor Jesus. Aí uns falam que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Todas essas pessoas foram profetas, então estava falando que o Senhor Jesus era um dos profetas. E aí ele pergunta aqui, disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Né, perguntou para os apóstolos, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Simão, presta bem atenção, Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu, porque é filho de Deus, tá? Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, ó, pois eu também te digo que tu és Pedro. Simão Pedro respondendo, tu és o filho. Simão, Pedro era chamado por Simão também, entendeu? Simão Pedro. E aí quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, pois eu também te digo que tu és Pedro. Jesus Cristo revelou que ele também era Pedro, além de Simão, tá entendendo? Simão falou, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, além de ser Simão, tu és Pedro. E aí ele vai falar aqui, ó. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que foi a revelação de Pedro. Revelação é sobre Cristo, sobre o nome dele mesmo, sobre o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz aqui ainda, ó. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra da revelação que Pedro deu. Tu és o Filho de Deus. Sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora que vem, que ele deu as chaves para Pedro, as chaves do reino. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ao qual a chave é o batismo que Pedro fez depois logo de Pentecoste. O que faremos, varões e irmãos? Batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, explicando que Pedro não é a pedra posta por esquina, porque está aqui, ó. Seja conhecido de vós todos, né, povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vos crucificaste. E aqui no 11, aqui, ó, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, aquela que você não recebe o batismo no nome dele, recebe em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo, que é um batismo pagão. Então ele foi a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra posta por esquina é Senhor Jesus Cristo, é o nome. Que Pedro falando, aquele que tem a chave, que te liga no céu e que desliga você do céu. Que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó. Em seu coração perguntando a Pedro, o apóstolo Pedro, e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? O que faremos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Você acha que os apóstolos andaram com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, erraram, estão errados? Ou o paganismo que entrou introduziu? O que falo para vocês, vocês têm que receber o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que morreu na cruz. Então, o nome dele no seu batismo, não em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que nome de... Beleza. Foi em nome de quem que vocês receberam o batismo? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, não divide ele em três, cara. Ele é um só. Eu e o Pai somos um. Ele no máximo dois, ele é o Filho de Deus, entendeu? Não três, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, que nasceu de Maria, Cristo, que é o Espírito Santo. Mais um print desse aqui, é rapidão, tá acabando o meu tempo, mas ó, em Isaías tá dizendo aqui, ó, se eu sou o Senhor, ele é o Senhor, né? E mais em Malaquias ali, ó, o Filho tem que honrar o servo, se eu sou o Pai, ele tá dizendo, Deus tá falando ali, no caso que é o Senhor Jesus Cristo. E aí em Mateus, que é o filho que nasceu. Então, Senhor, Pai, ele é Pai, tá entendendo? Em nome do Pai, que é o Senhor, em nome do Filho, que é Jesus. E aqui embaixo, aqui, ó,
Mas está chegando aquela hora em que todos os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual foi o espírito que desceu em Maria? O Espírito de Deus. Então o nome Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra. Acabou meu tempo e eu